Olá, profissional da saúde. Eu sou o Leonardo Machado, idealizador do Conceito Sim Saúde Integrativa, e hoje eu vou falar com você sobre ROI, Return of Investment, ou, no português, Retorno sobre Investimento. E eu vou te ensinar como calcular essa métrica para o planejamento da sua carreira. Então, já se inscreva no nosso canal. Clica no botão aqui embaixo e você vai ter a oportunidade de receber todas as novidades, todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo de valor em primeira mão. Eu preciso, antes de mais nada, te explicar o que vem a ser o ROI. Mas antes, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo e me fez ver a importância de explicar sempre que eu estou em contato com algum colega sobre o porquê ter essa métrica no seu dia a dia. Eu estava dando um treinamento na França quando eu abordei um aluno que estava ali próximo a se formar e eu perguntei para ele, vem cá, qual é a tua expectativa de retorno a partir de agora? Quanto você espera ter maior valorização dos seus ganhos, dos seus atendimentos a partir do momento em que você terminou essa formação? Qual é a tua perspectiva de recuperar esse investimento que você acabou de fazer? Quando eu perguntei isso, o profissional falou comigo, Leonardo, eu nunca analisei isso. Para te ser sincero, eu nem viso tanto isso das minhas escolhas. Eu fiz aqui somente um investimento para ter uma melhor ferramenta para eu poder utilizar no dia a dia. Daí, aquilo ali me veio um insight. Eu comecei a explicar para ele sobre as questões do investimento que ele estava fazendo, a necessidade de se calcular justamente o prazo de retorno daquilo que ele fez para poder ter um efeito direto sobre a própria vida. Então, olha só, eu quero então trazer para você a fórmula do ROI e como você vai utilizar isso no seu dia a dia. Então, o ROI de retorno do investimento, tá? Isso em inglês, ele vai ser igual ao ganho que você teve com aquele conhecimento menos o investimento dividido pelo investimento novamente realizado. Ok? É necessário entender aqui o seguinte: nós vamos entender por ganho tudo aquilo que irá ser reproduzido no ganho além do que você já faz. Então vamos supor, se a tua consulta custa R$100 para poder facilitar, e a partir de um determinado curso, determinado investimento que você fez, você teve R$50 a mais, por exemplo, R$150 seu novo procedimento, então você vai ter ali um ganho de R$50. Você pode calcular esse ROI de diferentes formas. Mas vamos calcular, para simplificar aqui, o ROI de um mês. Então a pessoa tem ali quanto faturava, ok? E aí depois, a partir daquele investimento, ele passou a faturar 2 vezes mais. Ou seja, ele teve um ganho antes que ele ganhava R$5.000, ele agora está tendo um ganho de R$6.000 no consultório. Ou seja, quanto que foi o ganho dele aí? R$1.000 diante disso. Então vamos lá. O ROI aqui, então, no nosso caso, seria 1.000. E vamos supor que essa pessoa tenha investido nesse treinamento R$500, ok? E eu vou dividir aqui novamente por R$500. Esse ROI, então, ele vai ser 1.000 menos 500, 500 dividido por 500. Ou seja, vai dar igual a 1 de ROI. Só que esse valor aqui a gente pode multiplicar por 100 para dar o quê? Um percentual de 100%. Então, olha só, dentro dessa fórmula que a gente fez, nós podemos aqui analisar o seguinte: bom, o ROI dessa pessoa equivaleu a 100%, ou seja, ela teve um ganho de 100% daquele investimento que ela fez. Então aqui ela teve R$1.000 de ganho a mais naquele mês, menos 500 que foi o investimento que ela fez,
dividido por 500. Então, daria 500 menos 500 e ROI de 1. Ou seja, ela teve um retorno do investimento de 100%. Ok? Então, isso é interessante para a gente poder o quê? Calcular tudo. Então, esse ROI, ele pode ser medido a partir de um determinado período. Por exemplo, eu poderia calcular o meu ROI de 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 1 ano. E aí, qual é a ideia que você tem que ter? Bom, eu estou investindo X, ok? Quando eu espero ter o retorno sobre esse investimento? Isso você tem que calcular. Você tem que ter a previsão, porque veja bem, se você tem um banco e esse banco está te emprestando um dinheiro para fazer determinado investimento, o banco ele vai te cobrar uns juros. Como é que você pode ter certeza que a balança aí vai ser deficitária? Aí o seguinte, você pode falar assim, Leonardo, mas eu não pego na hora de fazer um curso dinheiro com banco. Aí é o que eu tenho que te falar. Existe sim um banco. E esse banco é justamente o quê? O seu investimento no seu profissional. As pessoas que me acompanham sabem que eu gosto de falar sempre num perfil duplo. O que deveria ser esse perfil duplo, Leonardo? Seria basicamente você se ver de um lado como empresário, ok? E de outro lado como um funcionário. Esse lado empresário, ele vai investir nesse lado funcionário. Nenhum empresário vai simplesmente deixar um dinheiro aqui com esse funcionário sem a perspectiva de retorno. Então é fundamental que você entenda que a sua pessoa aqui, que é o empresário e que paga o profissional funcionário, ele vai querer ter o retorno desse investimento. Nenhum banco, por exemplo, agora trazendo um exemplo, vai querer pagar a um profissional para que esse não dê um retorno daquilo que foi feito. Então aqui no nosso caso vai ser a mesma coisa. Então eu te pergunto, quando você vai fazer um investimento em um treinamento, quando você vai fazer um investimento em um equipamento para o seu consultório, para a contratação de uma consultoria, como você está prevendo o seu ROI? Tá? Quanto tempo de retorno você tem daquele investimento? Só para você ter uma ideia. Quando as pessoas me perguntam, Leonardo, qual é o ROI do conceito SIM? E eu costumo dizer de forma categórica, olha, o ROI, quando você aplica a metodologia que a gente ensina no consultório, você tem em menos de 1 mês todo o retorno sobre o seu investimento, tá? E com ainda, inclusive, uma margem e um salto para tudo isso. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no curtir, no joinha, deixa aqui o seu comentário que eu quero te responder pessoalmente a qualquer dúvida que você venha a ter. E mais uma vez eu te peço, compartilhe e assine o nosso canal. Dessa forma você estará recebendo em primeira mão todas as novidades que nós lançamos por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.